Agora vamos para a próxima aqui. Vamos pro tipos de estrutura. Então, temos aqui alguns tipos de estrutura de jardim vertical, né, que são mais utilizados. Tem infinitos outros que são utilizados também hoje em dia. Esses aqui são alguns que eu já tive contato, então vou falar sobre eles aqui. Se vocês tiverem algum que vocês já utilizaram ou sabem aqui de outras coisas que não foi abordado aqui, podem falar aí no comentário, tá bom? Então vamos começar primeiro aqui o de filtro, né? Que é o famoso, que é aquele de água, de irrigação, que cai água ali, é um filtro que você tem ali, e ele principalmente você utiliza para fazer fertigação, tá vendo? São bolsas de filtro, bolsas que você coloca ali no caso, isso aqui é um sistema da Vertigarden, né? Muito bom, inclusive, que você faz ali o plantio nesse sistema, e a grande sacada deles aqui é que vira como se fosse, que vira um sistema hidropônico. Ou seja, o solo aqui, ele tá ali, né? Mas a grande coisa é que essa manta, ela vai servir como se fosse um substrato de plantio. As raízes vão começar a sair dessas bolsas, elas começam a se emaranhar na própria manta aqui, no próprio feltro, no material, e ela vai causando um sistema bem legal, que a água vai caindo com os fertilizantes, e você vai tendo um sistema bem legal, bem saudável. As raízes ficam mais. Pegam mais ar ali, elas conseguem ter uma aeração bem legal. Então é um sistema bem interessante. A desvantagem que eu acho, que é a minha opinião de eu achar, que é um sistema relativamente barato, dependendo do fornecedor que você pega. Existem alguns que são bem até mais em conta aí. A plantação é rápida, ou seja, ele já vem semi-pronto, né? Você coloca ali, você não precisa ficar fazendo várias furações, colocando vasinho por vasinho. Tem bolsas grandes para plantio, que isso vai ajudar a você fazer ali um substrato legal para a planta. A logística também fica melhor, né? Porque o sistema ele dobra, então você consegue justamente pegar, faz um rolinho nele ali, transporta ele, não é um material tão pesado. O manuseio também não requer uma coisa muito. Assim, não requer um doutorado para você poder fazer o manuseio ali dele, de colocar ele na parede, de fazer as coisas. Ainda mais empresas como a Vertigard ou outras aí que fazem esse tipo de sistema. Eles dão tudo mastigadinho para você colocar. Não requer uma especialização para fazer a implantação, ou seja, uma pessoa consegue fazer numa boa, não precisa de uma equipe especializada para colocar. Dá para você fazer tamanhos enormes, porque o grande problema de você colocar um jardim vertical muito grande é que às vezes você vai ter que fazer o replantio de plantas ali com vaso, já era, você vai gastar ali um dinheiro. Esse aqui não, esse como as raízes elas vão abrindo ali, ela dá muito mais tempo de você ter que fazer um eventual replantio, ou se for fazer também, né, dependendo do jeito que você quer o seu jardim vertical. E já, as raízes aqui soltas, né? Que, como eu falei, que as raízes ficam ali num ambiente mais aerado, isso permite com que a saúde das raízes seja muito boas. A desvantagem que eu acho é que dependendo do sistema que você utilizar, os sistemas mais baratinhos tem alguns filtros que eles vão se degradando ali com o tempo, sol, chuva, as intempéries, ele vai se degradando. Então aí ele começa a ficar meio ele mais duro, ele começa a ficar mais quebradiço. Então, é um sistema que com o tempo ele pode ficar um aspecto bem feio, ele pode degradar ali, então não fica tão bacana. Esse tipo de sistema ele vai precisar de uma fertirrigação. Então, se você quer pegar o potencial desse sistema, vai ter que ter uma fertirrigação, vai ter o ventre ali, vai ter que ter uma bombinha legal ali. Então, ele é a grande sacada desse sistema. Ele precisa, né? Outros também, todos os sistemas eles precisam de uma seria ideal ter uma fertirrigação, mas esse precisa mais. Porque esse sistema de hidroponia que ele vai utilizar não é por acaso. Então, muitos produtos desse têm pouco espaço. Então, se você for botar no Mercado Livre jardim vertical, filtro, você vai ver que tem às vezes umas bolsinhas minúsculas. Então, eu não acho legal, você tem que tomar cuidado. E também a troca de plantas, né? Como as raízes elas começam a se emaranhar ali no próprio filtro, se você quiser mudar, se você quiser fazer alguma alteração nas plantas, fica bem difícil.
Então, assim, vai ficar ali quase impossível de você tirar aquelas plantas e fazer uma limpeza legal. Então, não é um sistema modular que você vai poder trocar a planta, pegar aquela planta ali e colocar em outro lugar. Às vezes você quer subir mais uma planta e trocar com ela. Então, ela não vai conseguir te permitir esse tipo de modificação. Deixa eu fechar aqui. Agora vamos para os blocos de alvenaria. Deixa eu fechar aqui. Fecha. Fechou. Esse aqui são os blocos de alvenaria, né? Você tem, igual aquele exemplo que eu utilizei, que é um tijolinho, um bloco cerâmico, ou bloco de concreto. Esse aqui, tá vendo? Ele vem assim, justamente para ele não quebrar, e sempre quebra, né? Uma parte quebra. Então você depois só vai, quebra essa partezinha aqui, e ele fica com esse sistema aberto para você poder fazer o plantio. Tá, aqui o cerâmico, né? De concreto, também muita gente já deve ter visto. Então, quais são as vantagens desse bloco cerâmico? Ele é um sistema relativamente barato, assim, esses blocos não são caros, não são um sistema muito especializado. Então, são os bloquinhos mais simples, é uma compra legal, como se fosse um tijolo um pouquinho mais especial ali. É fácil de implantação, ou seja, qualquer pedreiro ele vai saber colocar ali, ele vai fazer a massa, vai colocar ali, empilhar bonitinho, vai fazer o recalque ali certinho junto com o reboco, ele vai conseguir fazer. Você tem a possibilidade de pintura dele, né? Ou seja, às vezes você quer fazer com que a própria estrutura ela apareça, você pode colocar algumas cores mais vibrantes, ou você quer pintar ele de preto com a impermeabilizante para que ele fique mascarado ali junto com as plantas também dá para fazer isso. Então vai de acordo com a criatividade do paisagista ou da pessoa que está implantando aquilo. É uma estrutura relativamente forte, ou seja, não é uma estrutura que vai se quebrar assim por qualquer coisa. Você tem ali praticamente uma parede, né? E também o acabamento, você consegue fazer um acabamento bacana ali. Você tem os blocos aqui do lado que você vai fazer o acabamento. Você consegue passar a massa se quiser deixar bem lisinho também. Então você consegue fazer isso com esses tipos de sistema de blocos. O problema, eu acho que um dos maiores problemas que eu acho dele é justamente a logística. Porque a logística e peso são os maiores problemas. Porque, vamos supor aqui, eu moro num município aqui, ele é um município mais afastado da capital. Então, quando eu vou comprar esse sistema, muitas das vezes as próprias lojas estão situadas em capitais ou em locais assim, que às vezes está longe da sua cidade que você está implantando. Então, ou seja, você vai ter que comprar 100 blocos desse aí. Então você vai ter que ter um caminhão daquele peso, uma estrutura pesada, ou seja, 100 bloquinhos desse aí vão dar um certo peso. A logística vai ser complicada, você vai ter que ter um caminhão especializado aí para você poder trazer, vai ter uma equipe que vai ter que te carregar. Então é um peso a mais aí. Você tem muita perda de material por quebra. Esses blocos, apesar de eles estarem ali, qualquer coisinha, igual assim como a gente utiliza um bloco ali cerâmico, sempre quebra, entendeu? Sempre quebra. Quando você pega ali, ele cai, quebra. Então, até teve uma vez que eu recebi um material desse para poder analisar no meu escritório. Quando ele chegou quebrado. Então, assim, olha que era três blocos. Então, assim, já quebrou um. Então, assim, 1 para 3, olha só o problemão. Então, isso eu acho um ponto muito negativo dele, sabe? O desperdício de material. Tem que ter um cuidado redobrado com a impermeabilização deles, porque um sistema desse que dá uma lasquinha, ele tá preso ali para você depois mexer, é uma porcaria, ou seja, você não consegue tirar ele ali, impermeabilizar bonitinho e voltar. Então você vai ter um baita de um problema com base nisso aqui, né? Com a impermeabilização que eu tinha falado anteriormente. É um sistema mais demorado para implantar, né? Ou seja, não é um sistema que ele vai ser facinho, né? Igual a manta de feltro ali. Você tem as mantas e colocou ali, você já tem 30, 40, 100, ou 100 aberturas prontas. Esse aqui não, esse aqui é bloquinho por bloquinho, vai colocar na primeira fileira, segunda fileira, dependendo se ele vai estar mais afastado ou vai ter que esperar um pouquinho secar para não dar problema. Então assim, ele começa a demorar, né, dependendo do quanto você vai ter que colocar, do jeito que você vai ter que colocar.
Muito, outra desvantagem também, igual que a gente vê aqui na foto, tem muito pouco espaço de plantio, principalmente esses daqui eu acho que tem muito pouco, porque eles são triangulares assim, a boca parece que ele tem bastante, mas quando você vai descendo aqui, fica muito pouco espaço de plantio. Então eu acho isso uma desvantagem. Eu não gosto de ter pouco espaço de plantio. A troca de planta nesse sistema aqui, ele travou. Nesse sistema aqui, no caso, o bloco cerâmico, quando faz estilo calha, assim, o que eu chamo, né? Calha aqui, são vários negócios, não tem compartimentos modulares, fica bem mais difícil você tirar a planta, né? Porque às vezes a raiz vai, ou um cingônio, você coloca ali a planta, ela vai, quando você vê, tem um cingônio nascendo lá do outro lado, porque ela bota a raiz ali, a raiz vai se emaranhando, então para você tirar ali, às vezes pode te dar um problema. Diferente de uma coisa que é mais modular, assim, que você coloca a planta, né? Então você quer tirar essa planta aqui, você cata, tira tudo e acabou. Você não interfere nas outras plantas. E também o sistema, principalmente esse aqui, tá vendo? Ele é difícil, pelo menos é difícil eu ver um sistema de concreto, principalmente desse estilo aqui, ele fechar estilo parede verde, ele ficar aquele paredão bonito. Porque dependendo das plantas que você coloca aqui, tá vendo? O espaço dele entre um módulo e o outro, e às vezes é um pouquinho mais alto, né? Um pouquinho mais afastado. Então, às vezes você tem esse problema de que a planta às vezes cresce, mas ela não fecha tão legal, igual que outros sistemas são bem mais perto um do outro. Então, isso pode ser uma desvantagem, tá? Agora vamos aqui para o próximo, que é o EPS. EPS, para quem não conhece, são esses módulos aqui que o EPS é como se fosse um isopor, vamos botar assim, é um polímero ali, eu não sei se é um polipropileno, que é um sistema que ele fica bem parecido com aquele de alvenaria, mas ele tem uma grande vantagem que é o peso. Então, o peso desse sistema fica bem mais leve, porque o que é? Um isopor, um isoporzão grandão, tratado ali, em que você consegue fazer o plantio numa boa. Então, pô, aí você diminuiu o problema do bloco de alvenaria, que ou seja, fica bem mais fácil de você levar e trazer para onde você quiser. É um sistema que também fica, assim, ele não é tão barato quanto o bloco de alvenaria, mas é um sistema que ele fica um pouco mais barato. Ele é de fácil implantação, ou seja, é um blocão ali, você vai e cola aquilo dali na parede. Então, ou seja, não tem muito segredo, você botou outro ali do lado, alinhou bonitinho, fez o fechamento ali, você já tem mais um bloco do lado. Você tem a possibilidade de pintura também, você pode pegar ali, fazer a pintura dele do jeito que você quiser, você colocar uma cor, ou você colocar igual um preto assim para poder disfarçar ele, também é interessante. É uma estrutura até que relativamente forte, ele não é aquele isopor fraquinho, né, que você encosta ele e quebra. Esse tipo de polímeros assim, eles são bem mais fortes para poder justamente aguentar o propósito deles, né? Tem um bom acabamento, como você pode ver, é um acabamento legal, não tem muito segredo com relação a isso. E também muitos dos fornecedores já vêm acabados, né? Já vem com o selante, né? Já um impermeabilizante, ele já chega ali, é só para você encaixar ele ali e acabou. Então, a desvantagem que eu acho é a logística por ele não ser por causa do peso, mas por ele ser uma placa, né? Você tem uma placa, sei lá, de um por um. Então, ou seja, que não é aquele trambolho que você pega aqui assim, um por um, né? Tá aqui desse tamanho. Você pega várias plaquinhas daquela, então é um sistema que você não consegue compactar igual do filtro, que você consegue dobrar ele ali, fazer uma dobra igual um lençol e levar. Então, às vezes, esse aí, vamos supor que você tem um produto que já seja, sei lá, 1,5, 2 metros do tamanho do sistema, dependendo do fornecedor. Então você tem aquele trambolho para você passar para um lado, passar para o outro, às vezes não cabe no carro. Então, às vezes é um sistema que não é tão bacana com relação a esse tipo de logística. Não significa que não seja impossível, é só uma coisa que eu acho de desvantagem nele. É um sistema, assim, ele é rápido de você colocar ali, mas ele demora por causa da secagem e coisa e tal de você colocar ali, de você grudar e demora um pouquinho ali para você fazer. Muitos possuem pouco espaço também, eu também não, o que eu não gosto desse sistema tipo de calha assim deles é o mesmo problema que eu falei ali anteriormente, que é a troca de planta e a cama de plantio ali, o local que você vai fazer o plantio da planta.
eu não acho tão interessante quando ele é muito pequeno. E esse tipo de sistema de calha, assim, eles sempre são pequenininhos, não sei por quê. Então, eu particularmente não gosto, dependendo do fornecedor. Isso pode ser vantagem aqui para eles, mas o que eu já vi, eu não gosto muito por conta disso, para você ter uma coisa menor, tá? Eu acho que é isso do EPS. Agora vamos para os sistemas modulares aqui. Chamo de modular igual, por exemplo, da Green Up, da Walgreen, até da Plast Prime aqui também, que é interessante. Muitos deles já estão utilizando um plástico, né, bem mais rígido. Eu acho uma coisa bacana, né, que aí fica bem mais leve para você trabalhar. Aqui no, por exemplo, no Green Up, ele é tão fácil de você colocar que você parafusa eles. Coloca o vaso aqui, que é uma cuia 21, que é muito utilizada no plantio dessas plantas pendentes, assim, para jardim vertical. Coloca ele ali e você já tem o seu negócio pronto. Então é uma coisa bem legal. O da Walgreen também, aquele sistema bem modular, que você encaixa a planta ali, então se quiser tirar, voltar, cada módulo desse aqui, até a irrigação você pode controlar, porque eu acho uma vantagem e uma desvantagem, né, que, ou dependendo do que você fala, do que você está pretendendo, que esses módulos, eles têm um, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês entenderem. Ele é um módulozinho aqui, deixa eu fazer aqui. Ele é um módulo em que você tem a plantinha, ela sai daqui assim, vamos botar aqui, isso aqui fica de lado, né? A plantinha vai caindo ali. E em cima, ela tem um buraquinho aqui assim, exatamente onde a irrigação fica. A irrigação vai passar aqui, a mangueirinha tá passando aqui. Então a gota vai caindo exatamente aqui dentro. Então, se isso aqui falhar, a planta já não recebe tanta água, porque a de cima, o, o dreno dela já fica mais aqui. Então, não cai em cima da outra. Isso é uma vantagem quando você utiliza plantas que têm necessidades hídricas diferentes. Então, ou seja, vamos supor que isso aqui é uma samambaia e aqui de baixo seja uma suculenta, vamos botar assim, bem, bem descarado. Então, esse sistema você consegue colocar outros gotejadores aqui embaixo que sejam menos vazão, ou botar outra linha de alimentação aqui da irrigação, que você não vai ter uma influência direta da irrigação daqui de cima para de baixo. Mas é uma desvantagem que na hora que isso aqui, vamos supor que, por alguma ironia do destino, esse gotejador parou, já era. Aí quando vê a planta morreu por falta de água, sendo que às vezes você está deixando lá 3 minutos ao dia a irrigação rolando solta lá, entendeu? Então, depende muito do que você for fazer, pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Aqui do Plastic Prime também, ele segue aquele sistema de calha, você coloca aqui os parafusos. Então, uma coisa legal também, outra coisa também que eu vou falar de uma vantagem desses, é que eles têm essa parte aberta aqui de trás, aqui é uma parte que é respirável, né? Aqui, o que eu gosto desse tipo de sistema é que não está em contato direto com a parede, não está lascado na parede ali. Que isso impede com que ali seja uma área que a água vai escorrendo e possa prejudicar a parede. Aqui você vai ter uma área de circulação de ar em que toda a umidade ali atrás ela pode circular numa boa. Aqui, esse aqui já você vê que pô, o próprio plástico ele vai impermeabilizar bem o local. Então, ou seja, não precisa você passar impermeabilizante. Então, é só um entre aspas aí para vocês. Então a estrutura é resistente. Isso aqui é quase um pallet de segurar a planta. Então isso aí, dependendo, até aguenta você em pé em cima. Então a estrutura é bem resistente. Ele é leve, né? Ou seja, um pacotão, quando a gente foi trabalhar com esse Dual Green, um pacotão você consegue segurar numa boa do sistema. Ele tem um bom acabamento. Alguns sistemas são de rápida implantação, o da Algorithm em particular ele demora um pouco, né, por conta de você tem que botar módulo por módulo, é um trabalhinho meio chato, mas esse aqui, como você pode ver, colocou, encaixou na parede, você só encaixa a planta e acabou. Pode ver que até a parte de irrigação já tem aqui a mangueirinha já pronta, a estruturinha da mangueira, ou o espetinho para você colocar a mangueira. Alguns modelos possuem irrigação distinta, né, igual que eu falei aqui da Walgreen. A troca de planta é rápida, ou seja, como eu falei, é só tirar o módulo aqui ou tirar o vasinho aqui. Você trocou a planta, você joga ela ali numa quarentena ali que às precisar, num hospital de planta ali para você poder fazer o cuidado dela.
Você tem uma capacidade maior de plantio, ou seja, essas bags aqui do Algonin são bem grandes, então você consegue botar bastante solo ali para você poder trabalhar. E como eu falei, algumas estruturas não ficam em contato com a parede, que isso eu acho ótimo, justamente por conta disso, por causa dessa troca de ar que vai ter ali atrás e menos uma coisa do que a água ter contato. Já a desvantagem, esses sistemas tendem a ser mais caros do que os outros sistemas que eu falei anteriormente, né? Porque já são plásticos injetados, já tem toda a modelagem ali deles. Então, alguns já têm um sistema ali de irrigação já próprio deles. Então, assim, já é um sistema um pouco mais caro. Alguns são difíceis de implantação, igual alguns você quebra um pouco a cabeça para começar. Agora, às vezes alguma peça não encaixa, você tem que ver vídeo no YouTube, às vezes você não entende. Quando você vê que você consegue entender, aí você começa a engrenar. Então, às vezes o sistema é difícil de implantação, alguns são facinhos, outros são mais chatinhos. O sistema precisa de planejamento mais preciso, porque esse aí não tem como, né? Ou seja, são os módulos que você tem mesmo. Você não pode cortar ele, você não pode fazer muita coisa. Você tem que trabalhar com os módulos em específico. E tem que tomar cuidado, principalmente com. Aqui eu vou até falar no feito à mão, de não utilizar esses sistemas aqui em que o plástico não tenha tratamento UV, né? A maioria desses daqui, principalmente dessas empresas, provavelmente eles têm, né? O que é um tratamento UV? O plástico, ele pode suportar os raios solares, porque o plástico com o tempo, quando é um plástico inferior, que não tem esse tratamento, ele acaba craquelando, ele acaba perdendo a sua estrutura, ele vai quebrando, vai rachando. Eu imagino um sistema desse, por exemplo, se não tem essa proteção UV, começa a pegar o raio de sol aqui nessas partezinhas, quebrou, já era. Vai cair um vaso em cima da cabeça de alguém aí, ou vai começar a sujar tudo, então não é legal. Deixa eu ver. Acho que é só isso, né? Pra gente poder também não demorar muito aqui. Deixa eu fechar esse aqui. Agora falamos sistemas feitos à mão, que é o homemade, né? Agora eu coloquei aqui, que é o com três com madeira, grade de serralheria, telha pop, malha pop, ou a própria você parafusando esses vasinhos. Então, assim, geralmente o primeiro contato que a gente tem com o jardim vertical geralmente são esses tipos aqui. Quais são as vantagens, né? Eu vou tentar tirar umas vantagens até dos anteriores, de espaço de plantio e coisa e tal. Esse daqui se resume a menor custo e fazer do seu jeito. Porque esse aqui vai ser um dos menores custos que você vai ter, porque primeiro que não é uma coisa especializada, né? Alguém não projetou aquilo. Geralmente quando a coisa é mais especializada, de maior qualidade, ela tende a ser um valor mais alto. Esse aqui não, esse aqui você consegue ter o menor custo, né? Porque você vai atrás dos materiais, você vai fazer. Então eu acho bacana isso. Principalmente assim, quando ele faz esse tipo de módulo, assim, para nesse tipo de sistema homemade, né? É feito por você. Eu acho que é um sistema mais bacana, porque você tem uma estrutura legal aqui, modular, que você pode trabalhar vários quadrados desse com as plantas aqui. E a desvantagem, ela tem algumas desvantagens interessantes que tem que ser abordadas. A primeira, se for de madeira, igual esse aqui, bonitinho, na parede, mas eu sinto dizer para quem fez esse jardim aqui que ele não vai durar muito tempo. Por quê? Porque essa estrutura de madeira, você vai ter que fazer pregar ali, fixar, ou com parafuso, ou com prego, dependendo da madeira que você vai utilizar, que geralmente o pessoal utiliza pinos, coloca ali e faz, a madeira ela trabalha. Então, igual que a gente falou anteriormente, o vaso está aqui, tá preso, né? Ele vai exercer uma força para o chão, naqueles ganchos ali, ele vai tá exercendo essa pressão e ele vai ficando leve, vai ficando pesado de acordo com que você vai regando, a planta vai crescendo. E com isso, com a água também batendo aqui nessas estruturas, as estruturas começam a ficar mais moles, mais maleáveis, começa a entrar água pelo vão ali do parafuso, do prego, aí a madeira também trabalha, né? Ela vai se dilatando, ela vai se contraindo de acordo com o tempo. Então, quando você vê, os pregos já não estão segurando bem, já estão começando a soltar da estrutura, o vaso já está começando a entortar a madeira. Então, esse tipo de sistema com treliça,
eu não gosto de utilizar. Se for utilizar ele, eu prefiro que você utilize num sistema interno, ali numa área interna, que não tem esse contato direto, principalmente com água, com sol, essas coisas, mas eu não gosto de utilizar. Você precisa, dependendo se for fazer a estrutura, dependendo da complexidade, igual essa aqui, com serralheria, você vai precisar de profissionais locais. E muitas das vezes, pela minha experiência, os profissionais locais eles são meio complicados de se trabalhar. Às vezes demoram, ou eles querem fazer do jeito deles, então eles fazem uma coisa que não é especializada ali no que você gostaria. Pode dar problema ali de comunicação, ele faz uma coisa completamente diferente, ou faz um serviço que não fique tão legal quanto você esperaria. Então isso é um problema real que você acontece quando você não tem uma mão de obra especializada fazendo o sistema. Não foi pensado naquilo, não tem a manha para aquilo. Às vezes quando você vai fazer, é a primeira vez que ele já fez aquilo na vida, que ele viu na vida, entendeu? Então tem uma margem para acabar com um erro aqui que pode custar a estrutura do seu jardim vertical. Falando um pouco aqui, você vai ter que depender de outros, né? Se você não for fazer você mesmo, você pegar a máquina de solda ali e fazer, você vai precisar de outro profissional, vai precisar de outra pessoa para fazer. Então, às vezes isso é meio chato, meio como você quer fazer as coisas, mas quando você vê o próprio profissional não te ajuda ali a você querer fazer, você querer já implantar aquilo. É, a falta de planejamento, que isso acontece muito, né? Você quer fazer um jardim vertical, você não pesquisa, não entende, mas como você vê, vi essa imagenzinha aqui, já entendi mais ou menos. Mas você não entendeu o fundamento da coisa, não entendeu qual produto você pode utilizar, e você, quando você vê, você fez o negócio todo errado, tá dando problema, dor de cabeça, e você se frustra. Então tem que tomar cuidado com isso. E o aviolamento das raízes. Eu até ia falar isso em outros sistemas ali, mas principalmente esses sistemas que utilizam vaso, você tem que tomar cuidado com o aviolamento, né? Que a raiz ali você vai ter que tirar, fazer a poda da raiz e replantar, fazer o replantio, que senão você vai ter muita raiz ali no vaso, vai dar problema, então não é legal. E uma outra coisa até que eu não cheguei a citar aqui é que esses vasinhos você tem que tomar muito cuidado com os produtos que você vai utilizar. Utilize vasos de qualidade, que tenham um plástico bom, porque a tendência, quando simplesmente isso aqui está em área aberta, é esses vasos começarem a ficar molengos, eles começarem a quebrar, ficar quebradiço, aí começa a perder aqui, fica todo torto. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, que aí quando você vê o vaso está todo troncho, com um vaso baratinho que você comprou ali na casa da esquina ali de materiais de utilidade. Então tem que tomar cuidado com isso. Vou falar um pouco aqui sobre o jardim de. Também você tem uma opção, que são os artificiais e preservados, né? Que agora tá na moda, ou seja, você tem essas plantas preservadas aqui, que é legal, dependendo do sistema que é legal você utilizar, local que não tem iluminação, ou que você não pode colocar um sistema de irrigação. Aqui os musgos escandinavos, que também agora está na moda, para você fazer vários desenhos assim, então é legal você fazer para empresas. O próprio plástico também. Hoje em dia tem plantas de plástico que imitam muito bem a real, mas aqui falando das vantagens aqui até já foi um pouco mais adiantado, né? É fácil de transporte, ou seja, você não precisa se preocupar com a planta, ver se está bonitinha no local, se está recebendo a rega, se vai ficar muito tempo guardado. Isso aqui não, isso aqui você pode colocar num depósito ali, deixar uns dias ali sem problema nenhum. A planta não, ele não morre, né? Ou seja, você não precisa se preocupar com irrigação, com adubação, com poda, replantio, então, ou seja, tá ali, vai ficar. São ótimos para ambientes internos, com pouco e nenhuma luz. Ou seja, às vezes você quer botar no banheiro, você quer botar alguma coisa, muitas das vezes seu banheiro não vai pegar legal ali aquela planta, né? Então você utiliza a planta preservada ou artificial. Não precisa de manutenção, ou seja, você esquece ela ali, mas você vai ter que fazer é tirar poeira e não precisam ser regadas. Que, pô, é ótimo isso, né? Você vai deixar ali, tá tranquilo, não tem que ter um sistema de irrigação, não tem que. O sistema de irrigação, às vezes, muitas vezes é caro, né? Dependendo do tamanho. Você tem que ter a drenagem, tem que ter um monte de programa de impermeabilização, isso aqui você não vai precisar. A desvantagem, a primeira de tudo, né, é que não são naturais. Tem muita gente alguns vendedores que estão vendendo até esse tipo aqui músico, não falando que ele faz a purificação do ar e coisa e tal. O único jeito que isso aqui vai poder fazer uma purificação, aumentar a umidade,
Se tiver água aqui, ou tiver jogar água aqui e ela ir soltando devagarinho, com a evaporação, né, da água que vai estar presa aqui, ou com a poeira se alocando aqui e sendo retida. Porque essas plantas preservadas, o musgo, eles já estão mortos. Então, ou seja, eles não fazem aquele trabalho de fotossíntese, eles não pegam o, o carbono ali, o CO2, o gás carbônico, e transformam em oxigênio. Eles não estão fazendo transpiração, ou seja, suando, né, vamos botar assim, saltando água para fora em forma de gotículas de vapor. Então eles não fazem isso. Então eles não estão mortos, estão mumificados, né? Porque igual essa planta preservada, a preservação é como se fosse uma mumificação. Eles tiram toda a água ali, fazem um processo de secagem da planta e depois pintam. Então por isso que ela tem uma cara um pouco mais natural, mas está morta. Todas aqui estão mortas, entendeu? Então esse é o principal desvantagem. Isso aqui é uma coisa natural, não é isso aqui, né? Já dá para falar, é artificial, é preservado. O valor é bem mais alto, ou seja, todo o trabalho que você faz ali com a planta, ela é bem mais alta, né? Ou seja, um plástico, uma planta de plástico artificial de maior qualidade, uma coisa mais real, elas são caras. São poucos produtos de boa qualidade, né? Ou seja, é um ou outro que você vai conseguir achar. Ainda o mercado, você acha muita coisa que é meio ruim, assim, não são plantas que não são legais. Você tem que tomar cuidado que esse tipo de plantas, elas não podem pegar uma gama excessiva de luz, porque o próprio raio V ele vai desbotando as plantas de plástico a preservar. Então não é legal você deixar em ambientes que tem iluminação, porque com o tempo o UV vai degradando aquela tinta, vai degradando aquele material e ele vai ficando com um aspecto bem feio. Alguns não podem pegar água, né? Ou seja, é importante falar isso que principalmente até o musgo escandinavo, a planta preservada. Se você jogar água ali, ele apodrece, então a tinta sai, então não é legal. Se você botar, igual que eu falei no exemplo do banheiro, se o banheiro for um local que você toma banho ali, que você gosta de tomar aquele banho com vapor e tudo, então você vai ter problema que ela vai, com o tempo, ela vai desbotar, ela vai ficar feia, por conta que ela não pode pegar água. E acúmulo de poeira, né? Que, igual que eu falei ali, só se ela segurasse ali para poder melhorar a pureza do ar. Mas é uma contrapartida porque, pô, para você limpar, às vezes é um ambiente muito empoeirado, pega nisso aqui, fica aquela poeira, aquela película de poeira. Você não pode tacar água. Então você vai ter que ir com um espanadorzinho ali, tirando devagarinho, para poder tirar. É uma superfície meio chata de limpar, né? Eu particularmente acho. Melhor do que pegar a mangueira, se jogar em toda a planta e você tá tudo certo. Deixa eu fechar ele aqui. Fechou. Vamos falar agora aqui das trepadeiras, né? Que assim, ele não é um sistema de jardim vertical, né? Mas assim, é uma coisa assim, é uma jogada que a gente consegue fazer para ter esse aspecto de parede verde, você ter essa coisa bacana. Então você pode utilizar aqui treliças, né? Ficam bem legais, ou na própria parede, ou aqui com trepadeiras em vasos. É muito importante você tomar cuidado com esse tipo de sistema aqui, porque qualquer trepadeira, quando está em vaso, você restringe o crescimento dela, porque ela precisa desenvolver raízes. Quanto mais raízes ela tem ali disponibilidade, nutrientes, água, coisa e tal, mais ela pode crescer. Então aqui, por exemplo, nesse sistema, ela tem aqui um vaso que está limitado, né, ao local, e ela tem a treliça. A treliça aqui ela não está tão grande, então é muito provavelmente que ela vai fechar, igual esse caso aqui. Ela está fechando, vai ficar bonita. Né? Se você tem um vaso muito pequeno, com um espaço muito grande para fechar, é muito provável que ela fique bem raquítica ali. Ela não vai dar aquele fechamento bonito que a gente gostaria de, tipo de jardim vertical, de parede verde. Então, isso aqui é uma coisa que você tem que tomar cuidado com o tamanho do espaço que você quer para trepadeira. Trepadeira boa é no solo. Então, se você quer ter botar no pergolado, alguma coisa, ela tem que ter um contato direto com o solo para ela desenvolver bem as raízes. Aqui também tem cabos de aço, né? O pessoal já utiliza bastante. Você faz isso aqui como se fosse uma cortina, né? Não vira nem parede, vira cortina verde. Então a vantagem é que, assim, esse aqui é um dos menores custos possíveis que você vai ter. Porque é só você botar ali o sistema e vai colocar a plantinha ali embaixo. Ou seja, você pode comprar mudas pequenas, colocar ali e ela vai crescer. Geralmente as trepadeiras crescem até rápido, então dependendo da trepadeira que você for utilizar. E você vai ter um sistema bem legal ali, bem bonito, de fácil manutenção.
não vai ter tanto problema, a irrigação pode ser ali bem no pé da trepadeira ali, então eu acho bem bacana, é um sistema bem legal assim, quando você tem espaço, né? E a estrutura é muito simples de você fazer. Quando você vê aqui a treliça, uma parede que você já tenha, ou então assim, eu acho bem legal. É um sistema bem bacana quando você quer economizar nesse, você quer ter um sistema assim, um jardim vertical, ou você quer dar um pulo do gato ali, você ter essa parada, né? Essa coisa assim. Não é um jardim vertical, né? Porque não são várias plantinhas verticalizadas ali. Mas é uma coisa que você consegue ter ali, consegue dar o mesmo efeito. E a desvantagem é que demora um pouco, né, dependendo do tamanho, vai demorar um pouco para ela atingir o ápice, ou seja, de ficar aquela paredona fechada, bonita. Você tem que ter um plantinho no solo, que é o ideal para você ter um fechamento legal. E você não consegue personalizar a planta, né? Ou seja, você não consegue colocar três plantinhas de uma, quatro plantinhas de outra. Não, isso aqui você vai ter um maciço só, um maciço de uma planta só, no máximo duas ou três ali, que você mas vai ficar espaçado, né? E um outro pulo do gato que você pode fazer, se você quer ter um jardim vertical, mas você não tem uma estrutura, um sistema assim que você quer fazer de jardim vertical, você pode fazer, vai de baixo para cima igual as trepadeiras, você pode fazer de cima para baixo, que são as pendentes de grande porte, né? Assim, eu falo pendente de grande porte que elas caem bem assim, igual esse jasmim aqui amarelo, a russélia. Então, assim, você consegue botar uma jardineira ou local em que ela pegue bem, que ela consiga crescer bem, consiga se desenvolver bem, para você ter esse efeito. Então a vantagem também é um custo menor, né? Ou seja, dependendo também da estrutura que você está fazendo ali, coisa e tal, se já está feito no projeto, é só você plantar ali e fazer o crescimento. E vai dar um efeito similar, né? Ou seja, aqui não tem tantas plantas quanto um jardim vertical, né? Tem jardim vertical que você vai usar 60, 80, 100, 200 plantas. Aqui você vai botar, sei lá, 20 plantas aqui em cima e ela já vai dar um efeito bem legal. Então a desvantagem é a limitação de espécies, ou seja, não é toda espécie que vai fazer isso. O vaso vai limitar o crescimento, dependendo do local que você for utilizar. O vaso vai ser um limitador. Vai demorar para atingir o ápice, dependendo da planta que você utilizar. E se morrer uma, já é assim, vai dar um baita de um buraco. Então, às vezes morre uma aqui do meio, quando você vê tem um buracão aqui. Então, até você colocar uma outra para poder crescer, às vezes pode ficar meio estranho. Então, eu acho que é isso dessa parte de tipos de estrutura. Agora vamos para a parte de manutenção.